Esta audiência foi convocada em atendimento ao requerimento número 29/2015, de autoria deste vereador Jair Tato, para discutir a situação dos servidores municipais admitidos diante dos novos quadros funcionais promulgados e dos demais servidores com perspectivas ou não de reestruturação. Queria saudar a todos e reconhecer a importância desse momento que a gente está tendo a oportunidade de tornar público um debate que a gente faz muito internamente dentro do sindicato, dentro das unidades de trabalho, mas eu acho que é importante envolver nessa discussão todos os servidores. Eu acho que a gente está hoje aqui também para lançar uma campanha, né, de valorização dos servidores admitidos, salários iguais para trabalhos iguais, e a história é sempre importante. Eu acho que tem um momento no país, que é desde do fim do regime militar e a redemocratização do país, e entre a década de 70 e 80, em que surge uma demanda muito emergente de políticas públicas, né? E nessa demanda por políticas públicas, os municípios, os estados, eles tinham que fazer grandes contratações de profissionais e criaram leis para que fizesse para admitir esse pessoal, que era para atender essa demanda. Aqui em São Paulo foi a Lei 9.160, em que ela faz esse processo de admissão, cria a perspectiva de fazer concurso público, mas não cumpre, ela não se cumpre. E ao longo desse processo, então, você tem vários servidores admitidos por seleção pública, cumprindo, sendo protagonistas, sendo precursores de políticas públicas da cidade de São Paulo, dando conta dessa demanda que tem lá, com a Constituição de 88, ele estabelece a necessidade de concurso público, cria uma situação transitória com a Constituição para que os admitidos passassem por concursos. Isso também não acontece. Você tem uma situação que os servidores ganhavam, né? Tinham problemas de diferença, às vezes se é nível médio, se é nível universitário, mas não tinha ainda se constituído essa diferenciação entre admitidos e efetivos. E na década de 90 começa a surgir mais forte no serviço público a concepção de carreira, e aí começam os grandes distanciamentos de salário entre os servidores. É a questão da discriminação. Você tem uma concepção de servidores que são diferentes, um servidor que também foi muito útil ao longo disso, são mais de 27 anos, a maior parte tem mais de 30 anos de serviço público, e esse conjunto de servidores, eles passam a ser úteis porque eles ganham menos, né, e fazem o mesmo trabalho, né? Então, para que mexer? E como toda relação social e de poder, ela precisa ser legitimada, a não valorização é uma forma de legitimar essa situação. Você não valoriza e legitima. E aí começa a se constituir vários pareceres para impedir isso, e legitimando essa discriminação. E é uma discriminação que ela não acontece só em relação ao trabalho, ela acontece nas relações sociais mesmo. Ela acontece na forma como ele é tratado, na forma como ele é tratado dentro da unidade, às vezes por outros companheiros. Mas é admitido. Começa a se construir uma cultura dentro da Prefeitura de São Paulo para legitimar o porquê que ele ganha menos, porquê que ele tem menos empoderamento. Ele não pode cumprir ele cumpre determinada função de chefia, mas não pode receber por isso. Ele tem as mesmas funções, mas ele não pode ele não tem o direito de ganhar mais. Como se na Constituição Federal tivesse, em algum momento, estabelecido que isso, houvesse algum impedimento para que ele fosse valorizado. Ao longo do tempo, as coisas se constituem sem que as pessoas tenham a devida percepção, né, do processo. Começam os pareceres para dizer por que ele não pode ser valorizado. Mas é porque ele não tem carreira, ele é uma função. Só que é uma função com 25 anos, 27 anos, 30 anos, né? Então, assim, e cumprindo o mesmo papel que os demais. Não pode sair, ele não pode andar na carreira. Depois, ele não pode mudar de nível na carreira, né? Então, ele não pode. Então, aí tem os não pode, não pode, não pode. E aí, no processo de negociação das duas carreiras, do nível universitário e da saúde, a proposta que chegou já fazia um rompimento no processo, que era assim: o admitido não estável, que sempre
estava lá na primeira referência das carreiras, ele passa a ir para a referência 5 no processo, né? E quem estava na 5, ficou na 5. E aí agora o problema legal era que 5 não podia ir para 6, porque já era outro nível. E a gente conversar com o procurador, vai conversar com o governo e sempre isso. A solução que a gente acabou dando foi tirar os admitidos dentro dessa tabela aí que tem uma ordem, né? E você põe numa tabela à parte com o objetivo de que ali você aplique a valorização diretamente no salário. Tem um salário de admitido que você aplica. Só que essa lógica ainda nem sequer chegou para o nível básico, nem sequer chegou para o nível médio. Tem servidores admitidos na educação. Então, a gente tem algumas diferenças, e que, no caso, por exemplo, quando você pegava o próprio nível, o especialista do nível universitário, o admitido não estável, ele chegava a uma diferença quase de 1/3 do salário de uma pessoa com o mesmo tempo de carreira. Ele ganhava 1/3 praticamente por conta disso. Até aquele momento, no início do serviço público, após a Constituição, você tem ainda o quinquênio e a sexta parte, que iguala a situação do servidor admitido. Após esse momento das carreiras, não, você cria uma diferença que ele faça de 1/3 a metade, alguns casos, excepcionalmente, ganha 30% a 40% menos do que um servidor efetivo na mesma situação, né? Então, essa lógica, a gente tem todas as condições de mudar de agora para frente, porque a gente conseguiu justamente tirar para a tabela do admitido, tirar ela de dentro da lógica da carreira que ele não pode fazer do 1 para o 2, do 2 para o 3, sai dessa forma e você aplica ali diretamente, tem a possibilidade de aplicar diretamente valores, e aí você consegue, através desses valores, chegar a uma reparação de um dano causado ao longo de 30 anos por omissão da prefeitura. Porque tem uma palavra dada do secretário Walter Correia, da gestão, que ele diz assim, que todas as injustiças precisam ser corrigidas. A gente está aqui lançando a campanha com esse símbolo que foi escolhido pelo grupo, né, da camélia branca, que era um símbolo daqueles que apoiavam a luta abolicionista. Então, a gente está aqui até distribuindo para que quem apoia isso daí, porque a gente quer que os efetivos apoiem isso, supere essa discriminação que tem na prefeitura, que se faça justiça e que a gente tenha esse compromisso, acho que é tornado hoje público, né, que a gente consiga esse compromisso da administração, que a gente vai avançar, não só nessas duas carreiras, que não conseguiram corrigir esse distanciamento, não resolver esse problema do distanciamento, assim como corrigir as demais carreiras, seja na educação, seja na nível médio, no nível básico, GCM, que a gente consiga superar esse problema que está posto aqui. Uma vez isso tudo colocado, a gente espera superar esses problemas, dar um salto dentro da cidade de São Paulo, mudar a história e reparar essa injustiça, corrigir essas distorções, porque eu acho que o lema que a gente tem que implementar mesmo na cidade, de fato, salários iguais para trabalhos iguais, senão a gente vai... É difícil andar para frente se a gente não olhar para trás e corrigir o que precisa ser corrigido. Logo que eu percebi aqui a movimentação das camélias sendo oferecidas, logo me chamou a atenção realmente a força que esse símbolo carrega. E quando eu vejo ele sendo utilizado, né, nessa campanha dos admitidos, naturalmente que vem com ele aí todo um sentimento, todo um simbolismo de uma flor, né, que delicada, que, no entanto, carrega em si esse significado, né? A camélia foi usada por Rui Barbosa, pela Princesa Isabel e tantos outros abolicionistas que utilizavam isso para se identificar e para fortalecer a sua luta. E então, se a camélia está sendo usada aqui, naturalmente que essa é uma questão que ela tem que ser tratada, que ela tem que ser olhada, né, com toda a atenção que o caso merece. Fiz aqui um levantamento. Hoje a gente está falando de 6.933 pessoas, das quais 2.272 são ativas
e 4.661 são aposentados, pelos dados que me passaram aqui recentes. Eu dizia aqui que, se essa situação dos admitidos da Prefeitura de São Paulo ela vem se estendendo por tanto tempo, né, sem uma solução, porque a gente não está falando de uma questão simples, é uma questão que carrega uma porção de complexidades. Existem pareceres, existem entendimentos sobre essa questão na administração pública e, naturalmente, que para isso ser superado, né, a gente tem que, então, olhar, né, à luz, a cada ano que passa, a cada geração que passa, os entendimentos eles vão mudando, novos elementos vão surgindo. Então, a gente tem que atualizar, digamos assim, uma avaliação da situação dos admitidos, para a gente buscar, né, encontrar uma solução que venha, né, a partir da realidade posta, buscar dar uma resposta aos anseios que estão colocados, né. Nós aqui estamos dispostos a enfrentar, né, essa questão, a olhar para ela, considerando todos os elementos, todo o histórico, e buscar dar uma resposta, como eu disse, aos anseios que estão colocados. Essa questão dos admitidos já é uma questão que está se arrastando já por muito tempo. E, definitivamente, sempre a questão central dessa discussão tem sido o problema jurídico, né? Sempre se justifica a não resolução dessa questão pela questão jurídica. A Constituição é de 1988. Faz muito tempo. E o que ela dizia? Que o servidor admitido, ele tinha o estável e o não estável, mas e que em 5 anos ia resolver, tinha que fazer o concurso, feito o concurso teria que ser chamado. De lá para cá, o que aconteceu? Primeiro que não tem mais sentido fazer a diferenciação entre admitido estável e não estável. Tinha sentido 5 anos depois da Constituição, 10 anos depois da Constituição. Gente, vai fazer quase 30 anos. Não faz o menor sentido você diferenciar duas categorias que têm a origem, e aí não é do ponto de vista jurídico, é do ponto de vista fático. E a Constituição tem as suas leituras, as suas interpretações. Nós temos que interpretar a Constituição também à luz do que aconteceu nesses últimos anos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, a maioria dos admitidos, hoje são 6 mil, alguns já faleceram, muitos se aposentaram, poucos estão na ativa, mas e o número de concursos públicos que foram feitos de lá para cá para possibilitar o ingresso dos admitidos na prefeitura? E o número de admitidos que passou nesses concursos e nunca foram chamados porque a prefeitura nunca chamou? A realidade é de quem? A questão que a gente coloca, e coloca para o enfrentamento da prefeitura nesse momento, é que há um problema que não foi gerado pelo servidor público. A não regulamentação dessas questões de lá para cá trouxe um problema, é o seguinte: o servidor admitido, exercendo as mesmas funções, cumprindo as mesmas obrigações, ele é submetido aos mesmos processos de avaliação, ele tem os mesmos processos do Estatuto do Servidor, ou seja, ele é um servidor para todos os efeitos, chega a ganhar 1/3 a menos, isso em boas situações, em boas circunstâncias. Há um problema para ser enfrentado. E, do ponto de vista jurídico, estão sendo ofertadas as propostas, e é evidente, tem debate, eu não sou ingênuo, né? Mas nós temos que enfrentar essa questão. O ano passado foram protocolados pelos admitidos, por uma iniciativa do Sindicep, vários requerimentos junto à prefeitura, pedindo uma única questão: que fosse contado o tempo para o enquadramento dos admitidos. Só essa contagem de tempo de serviço público já os enquadraria em condições absolutamente muito mais satisfatórias do que estão hoje, recuperaria o nível salarial, a estima desses trabalhadores, porque não é possível a gente não reconhecer que depois de 30 anos, quem ficou no serviço público deve estar com a estima, mas todo mundo está ganhando, não sei, e eu continuo ganhando, né? Esse requerimento não é baseado do nada, não foi uma ideia solta do sindicato ou dos trabalhadores, das suas comissões. Ele tem base numa decisão do Tribunal de Justiça, a qual a prefeitura não recorreu, de uma servidora, que pedia exatamente isso: vamos contar o tempo para enquadramento na tabela.
Essa é uma proposta. Outra proposta que foi colocada, bom, já que não pode ter carreira, tem um entendimento firme da Procuradoria que não pode, você não pode criar uma carreira, eles não podem ingressar porque eles não têm essa mesma peculiaridade, as características do servidor efetivo, que se crie, então, uma tabela própria para os admitidos. É preciso reforçar, existem alternativas jurídicas, tem uma disposição de todo mundo de conversar. Agora, o que não dá mais para a gente ficar... É essa questão, gente, 1988 é muito tempo, né? Então, deixo as considerações iniciais para a gente continuar com o debate. Obrigado, viu? Todos nós trabalharmos juntos para que as coisas caminhem bem. A gente teve um avanço grande agora com relação à diminuição da dívida, né, de 62 bi, caiu para 32 bilhões. No nosso pagamento da dívida de abril, nós já pagamos 100 milhões a menos, né? Acho que foi uma grande vitória para todos nós, porque você consegue ter no caixa da prefeitura fôlegos para poder avançar no reconhecimento do trabalho importante dos funcionários públicos. Essas questões, acho que é importante vocês debaterem no sindicato, que isso faz parte, né, da vida da gente. Nós tivemos aqui aquela votação de IPTU, passamos aquele desgaste todo, mas pensando nisso, para que não adianta, não tem melhora de salário se não tiver recursos na prefeitura, né? Isso é fato, a gente precisa sempre estar trabalhando muito isso. Quem serve à sociedade, seja admitida, estatutário, concursado, serve à sociedade. E quando os trabalhos que são realizados de mesma responsabilidade não têm a mesma retribuição por parte daquele que nos remunera, nós criamos uma injustiça que jamais pode ser recuperada. São remunerados aquém daqueles que eles próprios fiscalizam. Hoje temos exemplos de pedagogos, de profissionais da área social que têm que acompanhar convênios, que a base legal desses convênios impõe uma remuneração superior àquele que o município conveniou para remunerar, criando das distorções mais perigosas que se pode enxergar. A administração de sempre, não foi nem este nem aquele governante, ela sempre se curvou a uma leitura do texto constitucional de que o admitido, independente de ter construído por via constitucional a sua estabilidade ou não, ele era de uma categoria distinta de outros. Condição essa que todos nós hoje sabemos que está absolutamente superada. Para produzir justiça, em especial remuneratória, nós precisamos tomar, mais do que ter recursos, tomar decisões políticas. Há espaço hoje, na minha opinião, para uma decisão política que não se tinha em outro momento. E, se é verdade que o município conseguiu, depois de mais de 10 anos de batalha, ter justiça na fórmula de cálculo da nossa dívida, a gente pode aplicar o mesmo com a dívida que a gente tem com esses servidores admitidos. Senhores, essa é a situação funcional do servidor admitido na administração pública da cidade de São Paulo. Estamos aqui hoje para cobrar o prometido em campanha pelo senhor prefeito Fernando Haddad, abre aspas, salários iguais para trabalhos iguais. Aliás, direito esse reconhecido recentemente pelo próprio Papa Francisco. Obrigada. Nós gostaríamos de agradecer o apoio, desde o começo, da deputada Luiz Irundina, da Muna Zen, assessora da deputada que se encontra presente, a Celina, também da assessoria, e, através da deputada, nós chegamos no secretário Suplicy, que também nos apoiou, e agradecemos o apoio, e que nos levou ao secretário Walter Correia. Então, a própria gestão, na mesa de negociação, nos disse que tem dinheiro, sim, que o impacto é muito pouco na folha, para o número de admitidos, dentro do universo de todo o funcionalismo. E outra coisa que eu gostaria de dizer também, que nós não entramos pela porta dos fundos. Nós entramos pela porta da frente, através de uma lei criada pela prefeitura, que permitiu que a gente ficasse nessa situação até hoje. Ela é a única responsável pela nossa situação. Então, ela tem o dever de resolver a nossa questão. Conforme a Silvana falou, nós não entramos pela porta do fundo, né?
Muitos aqui entraram por seleção pública, por concurso. Eu entrei por concurso. Hoje sou admitida, porque eu achei justo eu pedir a exoneração de um cargo, que era escriturária, para exercer a função de biólogo, que eu me formei e que gosto muito e trabalho até hoje. Tenho 34 anos de prefeitura. Sou responsável por um setor onde existem biólogos efetivos que ganham o dobro do que eu. Então, é uma situação muito constrangedora. Foi em 2007, quando ocorreu a reestruturação, onde nós, já admitidos, já devíamos ter, no mínimo, 15 anos de trabalho. Nessa reestruturação, nós passamos a ter 7 anos. O nosso tempo foi reduzido. 84 admitidos, especialistas e outros dos demais níveis e quadro com gratificações semelhantes ficaram sem receber gratificações de desempenho por atividade por não terem informações compatíveis. O que não é verdade. Eu tinha, na época, a minha função era compatível, eu era bióloga, mas só que eu não fui reconhecida como bióloga, como até hoje não sou reconhecida como bióloga, justamente desenvolvendo o trabalho que desenvolvo e não sou reconhecida. Enfim, esta gratificação, ela era de R$ 1.300, que nós deixamos de receber desde 2010. Então, se os senhores puderem fazer as contas, né, nós estamos em 2015, o quanto isso representou de perda salarial para o nível universitário. Nós somos poucos, não oneramos a folha, cada vez somos menos. Nós estamos com idade avançada, não tem criança entre nós. Não tem mais admissão sem concurso, foi um erro da prefeitura. Eles têm que reparar a burrada, eu não vou falar o que eu penso aqui, que eles fizeram. E temos que regularizar essa situação. Falta vontade política. Se existe vontade política, isso acontece. Vamos falar Constituição. Tá bom, os doutores da lei vão falar. Não pode por causa da Constituição. Mas a Constituição diz que a gente tem que ter um salário decente, que a gente tem que ser valorizado, que todo ano tem que ter reajuste. Que parte da Constituição que eles leram? Só que nos prejudica? Acompanhei junto com as colegas das bibliotecas, a Geni, a Sueli, tivemos várias vezes aí, acompanhamos, entregamos uma carta para o Netinho há muito tempo atrás, isso anda há muito tempo, a luta é grande, gente, não é de hoje a luta, e eu não admito que nós, os admitidos, sejamos chamados de trem da alegria, porque essa turma nossa é uma turma que trabalhou, que construiu e que continua trabalhando e construindo as coisas, as políticas públicas no município de São Paulo. Nós somos formigas, sabe? Nós nunca seremos cigarras. Obrigada. Mas o que eu queria dizer para vocês são, na realidade, duas coisas. Uma delas é que eu não concordo com a metáfora da Marcela, com todo respeito. Discordo da metáfora da pedra. Porque eu jamais, e acho que vocês que estão aqui, jamais desviaram do caminho. E isso é poeticamente legal. Alguns carregam a pedra, né? Então, eu acho que essa metáfora não nos cabe. Ela é poética, ela é bacana, mas não nos cabe nesse momento. Ontem passou pela CCJ aqui o PL, anotem esse PL para vocês pressionarem também, de autoria do vereador Eliseu Gabriel, orientado dentro do trabalho dos admitidos. O 84/2015 já passou aprovado na CCJ ontem. Ele diz o seguinte: o presente projeto de lei objetiva-se alterar a Lei 14.660, de 26 de dezembro de 2007, para estabelecer que os docentes admitidos, estáveis e não estáveis, titulares de cargos criados pela Lei 8.694, de 78, tenham enquadramento por evolução funcional, levando-se em conta o tempo de atuação no magistério e a isonomia com os efetivos que exercem a mesma função. Nada mais justo que se corrija tamanha injustiça, uma vez que estes profissionais exercem com igual afinco a árdua e, ao mesmo tempo, prazerosa tarefa de educar. Assim sendo, espero contar com o apoio
está publicado, podem consultar na Câmara. E eu, como educadora, supervisora escolar e professora ainda, continuo dando aula, apesar de estar com um dos cargos aqui, reitero que sem participação e mobilização nós não vamos conseguir, e tem que ser agora. Não dá para esperar aposentar para depois não ter direito também como aposentado. Porque também na ativa a gente tem, na aposentadoria não. Então, obrigado e acompanhem, tá bom? Obrigado, dona Cristina. Eu sou agente vistor admitido desde 1986, prestei o concurso em 1988, fui aprovado, não fui nomeado por conta de o concurso ter ficado 3 anos e 8 meses sub júdice, tá? Por conta dos que não foram aprovados, que entraram na justiça e conseguiram ficar durante 3 anos e 8 meses, e até agora a gente está nessa condição. Eu cheguei ontem de Goiânia, nós criamos a Associação Nacional dos Fiscais de Atividades Urbanas, pois fomos reconhecidos na CBO a partir desse ano de 2015, nós temos a nossa classificação brasileira ocupacional dentro da CBO, tá? E criamos essa associação e lá foi apresentada uma moção de apoio à nossa luta, e que essa luta seja reconhecida não só para os admitidos da cidade de São Paulo, mas a todos no Brasil inteiro, porque não somos só nós, servidores, que enfrentamos esse problema, tá? E só para concluir, a fiscalização de São Paulo hoje faz cumprir toda a legislação que essa Casa Legislativa aprova e que o Executivo sanciona. E isso resulta em qualidade de vida para todo cidadão paulistano, porque a ordenação urbana depende do nosso trabalho. Então, que seja reconhecido aqui o direito e o dever da administração pública é reconhecer todos os servidores, porque 29 anos a gente não joga no lixo dessa maneira. Obrigado. Nós estamos aqui para cobrar esse compromisso, pelo qual nós ficamos durante 2 anos discutindo com o governo. Já existe proposta construída com o governo. Já existe essa proposta. Ela já está, inclusive, aprovada em 2 leis aqui. Na lei que criou o quadro dos analistas e na lei da saúde. Nós já temos um quadro à parte. Nós não temos mais um problema jurídico. Não temos mais. Agora é uma questão de vontade política. É valorizar essa tabela, elevar os salários compatíveis com o nosso tempo e com a nossa competência, com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso na construção dessa cidade, da redemocratização do país. A gente merece respeito, e respeito não pode ser declarado, respeito tem que ser demonstrado. E essa demonstração que eu peço aqui para a administração pública, porque nós já fomos muito humilhados, com vetos, com pareceres. Nós agora queremos, inclusive, uma publicação em diário oficial, assumindo o compromisso de resolver essa situação agora. Obrigado, dona Sueli. Bom dia aos companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadoras da Prefeitura Municipal de São Paulo, aos senhores vereadores, ao sindicato aqui representando a nossa categoria. Eu trago aqui o apoio da nossa ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, a essa causa, aos trabalhadores admitidos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Senhores vereadores, os trabalhadores que estão aqui carregando essa faixa são trabalhadores que carregam o cotidiano dessa administração. São trabalhadores que trabalham em condições muito desfavoráveis, em condições que muitos que estão aqui não conhecem. Nós que carregamos o cotidiano da saúde, da educação, do transporte, da assistência social dessa cidade de São Paulo. E esses trabalhadores estão hoje clareando os seus cabelos. Porém, sua coluna não se curvará mediante essa injustiça que a Prefeitura Municipal de São Paulo quer fazer sobre nós, trabalhadores e trabalhadoras. Senhor vereador, eu peço aqui em nome dos trabalhadores de 30, 40, 20 anos que estão carregando cotidianamente essa administração. Peço ao senhor prefeito que atenda essa categoria, que atenda esses trabalhadores. Nós já temos proposta, a proposta já foi construída,
há mais de 3 anos, com o governo, houve uma construção de uma proposta. O senhor prefeito atendeu, sim, os trabalhadores na época de campanha. Hoje que ele tem o poder da caneta para reparar essa injustiça, ele não está atendendo esses trabalhadores. Peça ao senhor, que é do poder legislativo dessa Câmara, que é da base do governo, peça ao senhor prefeito essa audiência. Eu trago aqui o apoio da Erundina para que nós possamos reparar essa injustiça. O poeta Geraldo Vandré já dizia, quem sabe faz a hora, e nós vamos fazer a hora. Chega de injustiça! Eu queria falar um pouco a respeito de cursos e concursos. A questão dos cursos que foram colocados sempre como condição para que a gente pudesse ser reconhecido dentro do serviço público e que prioritariamente sempre foram direcionados para os funcionários efetivos e, por isso, os admitidos muito pouco puderam fazer cursos realizados pela própria prefeitura. Uma outra coisa, os funcionários que, porventura, quiseram fazer cursos fora da administração, pela própria questão salarial, nas horas de folga e fim de semana, eram obrigados a ter um segundo trabalho, né? Então, não puderam fazer de maneira pessoal outros cursos para se qualificar de uma maneira melhor. Isso é uma impossibilidade colocada pela própria administração que nós nunca podemos resolver. A questão dos concursos. Muitos concursos houveram, muitos funcionários foram aprovados, mas nem sempre chamados para efetivação. Né? Os concursos caducaram, né? Não vou colocar a minha questão, mas assim, uma boa parte dos funcionários prestaram concurso, foram aprovados e não puderam se efetivar, também por incompetência da administração, que não chamou todos os aprovados. Isso, os concursos que tiveram a carreira correspondente aos cargos. Muitas pessoas admitidas com cargos não correspondentes às carreiras não tiveram sequer os concursos. E isso precisa ser considerado também em toda essa avaliação que está sendo feita, para que se possa construir uma proposta para todos. Era só isso. Da nossa luta, dessa diversidade todinha, da injustiça que todos nós carregamos, que, inclusive, dentro dessa abençoada dessa lei, existe o admitido estável, o não estável, e o admitido não estável, ele ainda não tem direito a muito mais coisas. Ele é podado de muito mais coisas. Ele não é reconhecido por muito mais coisas do que os demais. No governo da Marta, governo da senhora Marta Suplicy, que houve o concurso público para a saúde e que a maioria de nós prestamos o concurso e não fomos chamados. E havia, dentro da lei, 180 dias para quem não prestou o concurso, para quem prestou o concurso e não passou, para quem prestou o concurso, passou e não foi chamado, ser exonerados em 180 dias. E que, graças à luta do Sindicep, em conjunto com esta categoria da rua, conseguimos reverter. Houve, por parte da senhora Marta Suplicy, o reconhecimento ao direito às letras e pagou em 3 parcelas anuais, DAI e DAS. Conseguiu, com esta luta dos trabalhadores, por isso que eu falo, não existe sindicato forte sem os trabalhadores em conjunto. O trabalhador tem que tirar o traseiro da cadeira e vir para a luta na rua. Porque se ficar acomodado nos seus locais de trabalho, os aposentados ficar acomodados em seus lares e ficar apenas pela internet a comunicação, isso não resolve. Eu posso dizer claramente que, devido a essa luta
que houve lá no governo da Marta é que eu estou aqui hoje como dirigente do sindicato. Porque senão eu estaria fora do serviço público municipal. E que, inclusive, com esta luta, retirou o parágrafo único do artigo 5º da Lei 9.160, que previa inscrições ex officio em concurso, permitindo, deste modo, a permanência dos servidores admitidos não estáveis no serviço público municipal. Gente, isso foi uma luta Sindicep e categoria. Então, por favor, somente unidos nós venceremos. Parabéns a todos nós que estamos aqui e que nós consigamos trazer o dobro disso para uma próxima ação. Obrigado, Jair Tato, do fundo do coração. Eu tenho 40 anos de serviço público. 40 anos, como vocês, dedicados à cidade. Porque ser servidor, companheiros, é um sacerdócio. Tem servidores e servidores. Quando nos colocam servidor admitido, servidor efetivo, somos servidores. Não importa o vínculo, porque trabalhamos duro dia a dia. Eu iniciei a minha vida na secretaria, antiga Secretaria do Bem-Estar Social. Tive a honra, minha primeira chefe, ser então, que chegando a ser prefeita, Luísa Erundina. Naquela época, pegávamos barco para atender as emergências, subíamos morro, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Esporte, Secretaria de Transporte, todas tinham em seus quadros servidores admitidos. Erros de gestão, erros de condução de governos. Governo pós-governo viemos bater a porta para que esta situação fosse regularizada, para que o nosso reconhecimento acontecesse. E tínhamos somente, vamos ver, vamos colocar, vamos fazer audiência, para a próxima semana terminava o governo e novamente nós, não com o chapéu na mão, mas com indignação no peito, por não sermos reconhecidos pelo nosso trabalho do dia a dia. Quando Luísa Erundina assumiu a Prefeitura de São Paulo e tinha como meta estruturar a cidade, fazer a reforma administrativa jamais vista na principal capital do país, montou o grupo dos 12, numa mesa, na Secretaria da Reforma, nasceu o modelo da subprefeitura. Dentre os seus servidores, dentre os técnicos lá existentes, que eram 6, 3 eram admitidos. Dentre eles, eu. O que eu quero dizer para vocês, que nós temos que ter governantes que honrem aquilo que prometem, que honrem as palavras colocadas em campanhas, para que possam ser eleitos, mas que aqui, hoje, no exercício da gestão, cumpram aquilo que se comprometeram. Está lá. Trabalho iguais, salários iguais para trabalhos iguais. Nós não vamos aqui estender chapéu, porque o chapéu será reservado para referenciar a quem aquele que honrar o trabalho dos admitidos, que duramente honraram a função pública. Obrigado. A primeira reunião que eu fui para tratar do tema de admitidos na prefeitura foi nos planos da Marta. Quando foi isso? Gente, faz mais de 10 anos atrás. A questão lá era discutir, vamos criar uma tabela, vamos na hora de fazer a aproximação na tabela, vamos colocá-los, aproveitar o tempo de cada um, inserir, reenquadrar naquela tabela. Passou aquele tempo. E de lá para cá, de novo, recuperando, mudou-se a situação fática de cada um. Naquele momento a realidade era uma, hoje ela é completamente diferente.
Não há mais motivo jurídico para ficar sustentando a ideia de não pode ter carreira, não pode fazer equiparação. 30 anos, pela incúria, não do servidor, da administração, na medida em que, nesses anos todos, a questão do concurso, a questão da valorização do tempo, a possibilidade dos admitidos terem acesso aos concursos internos, isso tudo foi negado nesses últimos 30 anos. Precisamos recuperar essa questão, e isso é um fundamento essencial para qualquer tipo de discussão. Há na prefeitura um requerimento, mais de quase, acho que 2.000 requerimentos, para que sejam aproveitados, sejam contados o tempo na prefeitura, para efeito de enquadramento nas tabelas, com base numa decisão judicial a qual a prefeitura não recorreu, admitindo naquele caso concreto que existia plausibilidade jurídica para o pedido da servidora se aproveitar no tempo. Só essa medida, já recupera bastante a questão salarial. E a segunda questão, tem uma proposta na mesa de criar uma tabela própria para os admitidos. Está na hora de olhar para essa tabela com mais carinho e vencer esse obstáculo jurídico para poder, finalmente, dar uma luz para essa questão e resolver esse problema. Tá bom? Obrigado e desculpa. Primeiro que fico extremamente contente e satisfeito com o resultado dessa audiência pública, que acho que é só a proposta era só ser um provocador, um inicial. Foi uma ideia fantástica vindo do grupo de trabalho de admitidos. Esse foi o grupo de trabalho de admitidos que falou: nós temos que trazer isso público, tornar público tanto a nossa reivindicação, quanto que a gente consiga sair daqui com um compromisso muito além do que a gente tem conseguido, que é passar além das negociações, mas para a efetivação de uma causa, como o Fernando disse, que dura há 30 anos, perpetua dentro da prefeitura. Segundo, que eu tenho que fazer justiça ao vereador Jair Tato, porque prontamente o gabinete se disponibilizou a fazer com todas as condições possíveis para que isso fosse realizado. Isso não é fácil. E fazer justiça duas vezes ao vereador Jair Tato, porque o vereador Polici Neto foi também fazendo justiça também. Em 2008 a gente teve várias vezes no gabinete tentando resolver o problema dos admitidos e a gente não conseguiu avançar no executivo. Então, da mesma forma, não dá para responsabilizar nenhum dos vereadores que estão aqui se o executivo não vem aqui se responsabilizar. A gente está cobrando do governo Fernando Haddad. Não são os vereadores assim como, por isso eu citei o Pós-Senado, porque ele pode ajudar, mas era líder de governo, tudo, mas o governo Kassab não andou. E aqui a gente quer que ande. O tempo está curto, foi colocado aqui. E aí, justiça ao Ricardo Nunes, que também é um vereador que veio apoiar. A gente tem 55 vereadores na casa. A gente tem algumas assessorias presentes, tudo. Mas aqui na mesa a gente está com 3. A gente quer ampliar, foi mandado, protocolado pelos servidores admitidos na semana passada em todos os gabinetes, e nós reforçamos por e-mail para todos. A gente quer que todos apoiem. E outra coisa, e também ao Ricardo Nunes, que ele fala da questão do orçamento, até porque é a praia dele, relator orçamentário, ano passado, tudo. Agora, o sindicato não tem a menor ingenuidade, nem pode ter, que a gente, o tempo todo com a questão do serviço público, a gente está fazendo disputa orçamentária com forças que a gente sabe quais são e outras que a gente mal sabe quais são. Tá? A gente disputa o orçamento. Por isso que ontem a gente tinha que estar na rua com paralisação, com cheio. Agora, a gente jogar essa responsabilidade para servidor admitido que é fragilizado, uma coisa é uma categoria que está num lugar que consegue parar aquela unidade. Agora, um servidor admitido dentro de cada unidade, ou a coisa, de que forma que a gente faz, se não com vontade política. A reparação depende dessa vontade política muito mais ainda para os admitidos. Muito mais ainda. É a responsabilidade que tem de cumprir o lema de campanha, e nesse prazo que agora finda, a gente retoma aqui. Então, a disputa orçamentária, a gente não vai poder fazer simplesmente que paralisação que vai fazer com 2/3 da categoria aposentada. Então, a gente não pode jogar
A responsabilidade para os admitidos, a gente tem que dar a quem é de direito. A responsabilidade, nesse momento, desses 30 anos, sempre foi da Prefeitura, nesse momento está na mão do Fernando Haddad, e é dele que a gente está cobrando, e é dele que a gente espera uma resposta positiva daqui para frente, e que não demore muito nesse ano ainda. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Vou fazer um esforço, junto com o Jair e junto com o Ricardo, de fazer chegar aos outros vereadores. Um pouco da história da cidade passa pela mão de cada um de vocês. E é importante contar isso para os outros vereadores. Quando a gente observa a forma que a administração recepcionou vocês, como usou vocês e como descartou vocês, tem que ser contada para produzir um pouco do que acabou de ser falado. Não dá para a gente pedir manifestação ou qualquer outra coisa para quem produziu parte da cidade correta que temos. Falei da questão da dívida para dizer que nós temos uma situação nova na cidade que talvez possa ser usado positivamente, né? Então, talvez vocês tenham compreendido errado. Nós fizemos... O prefeito Haddad conseguiu fazer um grande avanço na renegociação da dívida, acho que é importante como argumento para o sindicato para poder continuar nessa luta de vocês, que agora é nossa também. É muito ruim quando o vereador faz uma audiência pública e fica sozinho, né? Então, eu acho que a causa é importante e, por conta de achar que é importante e justa, você não pode ter trabalhos iguais e salários diferentes. Eu acho que essa a grande, né, frase dessa audiência pública de hoje, iniciativa do Jair, é importante deixar isso claro, parabenizar e colocar à disposição de vocês para a gente poder dialogar. Estamos aqui em 3 vereadores, o Pólice, eu e o Jair. Eu acho que a gente pode trabalhar para trazer mais vereadores para ajudar essa causa, né, e parabenizar vocês pela organização, parabenizar o sindicato. Eu acho que é assim que começa, já que falaram de Gandhi, né, tem uma frase de Gandhi também que fala o seguinte: para uma grande caminhada tem que dar o primeiro passo. Acho que o primeiro passo foi dado. Queria me colocar à disposição. Parabéns para vocês, viu? Parabéns. Eu queria dizer que a gente, reiterando o que eu disse no encaminhamento da minha fala, que a gente está disposto a enfrentar essa questão na mesa de negociação. Tá? Obrigada, excelentíssimos vereadores aqui presentes. Obrigado, Marcela. Bom, primeiro, no encerramento aqui, eu já viajei muitos municípios em campanha eleitoral de prefeito, né? E tem um jargão que eles diziam o seguinte: o governo passa, vocês permanecem. Muito bem. A minha situação não é das melhores aqui na mesa, porque eu tenho a tarefa de defender ardorosamente esse governo, e vou defender, até porque eu fui no sindicato, quando eu fazia campanha eleitoral, vocês me convidaram, eu fui, vocês me deram uma carta cheia de compromisso, que era muito compromisso. Então, eu não li todos antes. Porque eu parto da ideia que, quando é trabalhador, é servidor público, e nessa lógica de que a gente passa e vocês ficam, eu disse, o que vocês pediram é nada mais do que razoável, necessário e merecedor. É assim que fala. Eu perguntei aqui para o presidente e disse o seguinte: naquela carta constava isso que nós estamos discutindo aqui? Ele falou, sim, salários iguais e tal. Então, primeiro, eu quero dizer o seguinte: esse governo tem uma disposição de dialogar, que vocês são testemunha, porque vocês estão dialogando permanentemente. É verdade ou não é, presidente? Então, tá bom. Talvez vocês estão cansados de muito diálogo. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas vocês já estão dialogando há 30 anos, né? Então, tá bom. Então, como... eu me sinto aqui muito lisonjeado da presença de 2 vereadores que entendem melhor do que eu dessa causa, de cálculos, de orçamento. Esse foi relator do orçamento, entendeu? Pensou no servidor. Eu lembro cada secretaria que chegava lá reivindicando, você, o vereador Ricardo Nunes, com esforço tremendo. O Pólice, todo mundo sabe da história do pai, da mãe e dele, né? Mas o Pólice, eu e o Ricardo, estamos no mesmo barco aqui, nós estamos sofrendo junto aqui, né, Pólice? Então, através da Comissão de Finanças e Orçamento, talvez, presidente, uma sugestão
Você criou lá algumas subcomissões, né? Da iluminação, da educação. Queria do servidor. Combinado? Então tá bom. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública.